Ô Vini, eu percebi que a sua reação... Eu gosto desse enquadramento que a nossa produção... Olha só quem tá aí, Zoe Martínez, pra sua alegria. Dá tchau, Guga. Tudo Hoje bem, tá Guga no carro, Noblar? Guga. A carinha de feliz da Zoe Martínez. Olha só, eu gosto desse enquadramento porque a gente consegue verificar as reações que acontecem. E não estava ao vivo quando apareceu a imagem da pesquisa com o Lula de 45%. Você estava um pouco sorridente. Não, eu sorri porque eu fiquei sabendo que o Guga Noblar já estava conectado aqui com a gente. Ah, entendi. E aí, obviamente que a discussão vai ficar muito melhor, Paulo. E eu quero até reforçar esse quadro da pesquisa eleitoral da Genial Quest Investimentos para a gente debater um pouco mais sobre isso e essa declaração também ontem do presidente Jair Bolsonaro de que querem reconduzir um criminoso à cena do crime. Então, a pesquisa de intenção de voto da Genial Quest Investimento mostra ali a pesquisa estimulada em primeiro turno, né, Paulo? O ex-presidente Lula com 45 pontos percentuais, Bolsonaro 23, Sérgio Moro 9, Ciro Gomes 5, João Dória com 3 pontos percentuais e Simone Tebet com 1, aí Rodrigo Pacheco e Felipe Dávila aparecem com 0, branco, nulo e não querem votar 8%, indecisos 4%. E eu estou aqui também com os números de segundo turno. Paulo, no cenário 1, entre Lula e Bolsonaro, o petista aparece com 54 contra 30 de Bolsonaro. No cenário 2, Lula com 50 contra 30 de Sérgio Moro. No cenário 3, Lula com 52 contra 21 de Ciro Gomes. No cenário 4, Lula 55 contra 15 de João Dória. Então, Lula também vencendo em todos os cenários de segundo turno. Paulo. Muito bem. E aí, Zoe? Vocês sabem quem financiou? Só para começar, quem financiou essa pesquisa? Quem? Um banco envolvido em delação. Agora, você não vê nenhum jornal da grande mídia divulgando isso. O Pleno News divulgou. O resto, até agora, estou esperando, né? O Lula, ele pode ter sido descondenado pela justiça, pelos amiguinhos dele. A urna eletrônica podem ter sabotado, né, o voto impresso auditável. Mas, para mim, nada disso me faz aceitar que o povo brasileiro quer de volta o Lula. Esses amigos do Lula descondenaram o cara, mas a maioria dos brasileiros não. E as ruas mostram isso. O Lula é um pré-candidato que tem medo das ruas. Se ele fosse tão popular como as pesquisas o colocam, ele não teria medo de ir à praia. O Bolsonaro não tem medo. O Bolsonaro vai lá e anda de jet ski de boa. E recebe o carinho das pessoas, recebe o carinho do povo, recebe o carinho dos eleitores, das pessoas reais que vão lá e votam, e não numa pesquisa fajuta. Agora o Lula, para ir na praia, ele tem que fechar a praia, porque sabe que vai ser massacrado pelas pessoas. A maioria dos brasileiros sabe que o Lula é o maior corrupto da história desse país. Porque o Lula não convoca as pessoas para manifestação assim como o Bolsonaro faz. O dia 7 de setembro foi um recado para a esquerda, para a oposição, de que a maioria das pessoas, por mais que podem achar o Bolsonaro imperfeito, a maioria que vota no Bolsonaro não está 100% com ele, não concorda com ele, mas reconhecem que é o menos pior desse cenário aí que a gente vê, de Tebet, de Lula, de um Dória da vida metido a ditador. Então, eu não acredito em pesquisa, eu acredito no que os meus olhos veem. E as pessoas, os brasileiros, as pessoas reais que vão às urnas, estão comigo, estão com o Bolsonaro nessa. Então, o Lula, por mais que ele financie essas pessoas para colocarem ele nas pesquisas, né, como o possível vencedor, as ruas não concordam com isso. Deixa eu só colocar 2 pontos aqui para a gente debater, discutir. O primeiro é o seguinte, todas as pesquisas estão dando praticamente a mesma coisa, não, certo? Sim, praticamente certo. Errado. Certo. Qual que está dando há o outras contrário? pesquisas, não vou lembrar Qual? o nome Pesquisa aqui, do governo. muito. Não, há outras pesquisas que dão de delação empates contam, né? técnicos do primeiro turno. Todas as entre pesquisas Bolsonaro e sérias Lula. estão dando Essa pesquisa que tem um vínculo com o banco delatado na questão da Lava Jato, mas as pesquisas vinculadas ao Ibope,
que são empresas que são oposição ao governo, mais o Datafolha, dão uma diferença gigantesca. Não estão dando a mesma coisa. Deixa eu te falar, tem pesquisa da XP Investimentos, do mercado financeiro, apontando praticamente os mesmos dados. Esses dados de 20 pontos de gap entre um candidato pode ser e outro. 5 a mais, tem 5 a menos. 2, 3, 4 pesquisas. Paulo, mas o recado das ruas é muito diferente do das pesquisas. Calma. Vamos tentar analisar mas não são todas que estão dando frieza. São números aqui, sem paixões, são números. Beleza, Paulo, mas eventualmente não são todas que estão dando o mesmo resultado. Mas cita uma. Querido, eu não vou lembrar o nome agora. Mas, Adriles, eu vi todas aqui. Genial Quest, Datafolha, Ibope, essas dão os mesmos resultados. Genial Quest é... Poder Data, outras pesquisas dão resultados bastante distintos dessas. Adriles, o meu ponto é o seguinte, independente se der resultados diferentes ou não, a gente pode colocar ponto a mais, ponto a menos, o que essas pesquisas estão traduzindo? Em primeiro lugar, vem Lula, em segundo vem Bolsonaro e uma terceira via meio capenga. A dificuldade de crescimento da terceira via. Todas, pelo menos todas as pesquisas que eu estou vendo estão refletindo isso. Isso é isso. Então, mas é isso que eu estou falando, é exatamente isso que eu estou falando. Bom, mas enfim, é isso que está sendo colocado. Esse é o primeiro ponto, todas estão dando isso. E o segundo ponto é o seguinte, não é muito cedo a gente fazer algum tipo de previsão? Sim, não, porque é um recorte do momento. Cedo. Também não. Você acha que não? Tá muito cedo? Deixa eu falar. A hora que a campanha começar efetivamente, eu acho que tá muito cedo. Olha, esse não é cedo pelo seguinte, os candidatos são postos. A maioria desses candidatos, o Dória, o Ciro Gomes, o Bolsonaro, o Lula, o próprio Sérgio Moro, são amplamente conhecidos do grande público. Então, essa margem de variação que poderia se dar na possibilidade de um avanço de um determinado candidato, eu acho muito pouco provável. Eu acho que existe, sim, um regramento, um direcionamento no seguinte sentido. Existe um segundo turno praticamente consolidado entre uma base bolsonarista e uma base lulista. Você pode desconfiar exatamente dessas pesquisas, como a Zoe bem disse, e confiar mais nos seus olhos, porque todos os lugares que o Bolsonaro vai, ele é aclamado. Coisa que não acontece com Lula. Existe uma multidão silenciosa oposicionista a Bolsonaro. Mas haja silêncio, haja multidão que não se expressa. Lula não tem nenhum comício, não tem nenhum... Biden venceu assim nos Estados Unidos. Existia o isolamento social que deixava as pessoas em casa. Esse isolamento não existe mais no Brasil. Então, a realidade perceptível e visível diz que Bolsonaro tem uma base muito sólida que é praticamente inamovível da possibilidade de um segundo turno entre ele e Bolsonaro. E o que faz uma eventual terceira via que está praticamente enterrada? Ela simplesmente faz campanha indireta, ou, na verdade, direta para Lula. A gente viu, esses dias, o Sérgio Moro fazendo elogios ao próprio Lula, dizendo que a política social dele foi maravilhosa, que ele não tem nada de pessoal. Tem que ter. A gente não pode normalizar, mais uma vez, eu reitero, a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva, que foi o maior ladrão da história da República, perpetrando o maior esquema de corrupção, de desvio de verba do trabalhador brasileiro para colocar no bolso de deputados, no bolso de empreiteiros, no bolso de partidos corruptos. Quando o Sérgio Moro normaliza esse tipo de coisa, é uma campanha subreptícia que ele, em nome da terceira via, faz para Lula. Se Lula, sim, fez uma política social que que eventualmente deu migalhas do povo, sendo que ele desviou centenas de bilhões de reais dos dinheiros dos cofres públicos das pessoas, eventualmente para sedimentar o maior esquema de rapinagem da história da humanidade. Ou seja, a terceira via enterrada faz campanha diretamente para Luiz Inácio Lula da Silva. Por isso que ele tem esse Deixa eu ouvir a avaliação, a sua avaliação. Ô, Guga, você não acha que é superestimada essa intenção do Lula? Que isso? Olha, eu tô com um mini delay, tá? Se tiver tendo um delay aí muito grande para vocês, me avisem, por favor, primeiro de tudo. E a gente vê uma pesquisa que é muito favorável, mais uma que é muito favorável ao Lula, e ao contrário do que o Zoe falou, ela foi publicada em todos os grandes portais, em todas as grandes mídias, inclusive está sendo agora repercutida aqui na Jovem Pan. Então é uma pesquisa que tem sim credibilidade. E fora essa... Não, eu falei que não falaram que o banco estava envolvido em delação. Foi isso que eu falei, tá? Zoe, só um minuto. Vamos nos respeitar aqui. Vamos ouvir cada um. Vai lá, o Guga. Claro. Então, mas só para dizer que essa pesquisa, ela foi sim
publicada em todos os veículos. A Zoe tinha dito que não, que era uma pesquisa que não tinha saído, ela saiu sim em todos os veículos, e ela reflete um número que está sendo sim acompanhado por várias outras pesquisas, em várias outras, o Ibope, o antigo Ibope, o Datafolha, todas refletem esses números também, e a gente vê que o problema do Bolsonaro não é só estar abaixo do Lula, com quase metade dos votos do Lula, é a rejeição do Bolsonaro, que é muito alta. O Bolsonaro hoje tem uma rejeição superior a 60%, e em todas as pesquisas também, ele perde para todos os candidatos no segundo turno. Qualquer um, até o João Dória, que está ali com 3% no primeiro turno, vence o Bolsonaro no segundo turno. Daí você vê o quanto ele está sendo rejeitado pelo povo brasileiro. Então, avaliar uma chegada dele em jet ski numa praia, para mim, é irrelevante. É muito mais relevante acompanhar esses números que estão saindo. E a rejeição do Bolsonaro é muito gigante hoje. Com uma rejeição superior a 40%, dizem os marqueteiros, não há possibilidade de se vencer uma eleição, porque são 80% dos votos que são válidos. Você precisa de mais de 40% no segundo turno para vencer. E o Bolsonaro hoje, ele perde para qualquer um. É uma pesquisa que é muito boa para o Lula, e a maneira de ofuscar essa pesquisa é tanto dizer que ela não tem credibilidade, o que não é verdade, quanto chamar o Lula de ladrão, dizer que o Lula foi condenado. O Bolsonaro foi para essa estratégia de tentar ofuscar os números, de dizer que o Lula é um ladrão. O Lula é um suspeito. O Lula só é um ladrão se ele de fato for condenado. A condenação dele foi anulada. O Lula tem suspeitas que pesam contra o Lula. Então, você não pode condená-lo antecipadamente. A condenação dele caiu. O Sérgio Moro, o juiz, foi considerado suspeito. Então, assim, eu acho que é simples. O Lula, é o seguinte, o Lula foi investigado até pelo FBI. Se o Lula fosse esse maior ladrão do planeta, teriam achado uma continha dele no exterior. Ô, Guga, teve dinheiro desviado. Tinha dinheiro desviado, tem 6 bilhões devolvidos em recursos Lula é inocente, da Petrobras. Ô, Guga, você tá... O Lula foi a alma mais inocente do país. Tá exagerando, por uma hein, Guga? dezena de juízes. Ele não é suspeito, ele foi condenado. A sua anulação... Ele foi condenado, a condenação caiu. A sua condenação foi anulada por questões jurídicas, por questiúnculas jurídicas do STF, que achou que a comarca dele deveria ter sido julgada em Brasília e não em Curitiba, anos após a condenação que ele teve por mais de uma dezena de juízes em 3 instâncias. Você dizer que ele é suspeito é de uma desverdade, é surreal. Ele foi condenado em 3 instâncias com fartura de provas. Ele recebeu como propina um sítio, recebeu como propina um apartamento da OAS por favores prestados a essas empreiteiras. Lula é um condenado que chefiou o maior esquema de corrupção da história da República, que só da Petrobras desviou 40 bilhões, tem 6 bilhões de reais em recursos desviados do governo Lula, que foram repatriados aos cofres públicos, e agora, por essas questiúnculas jurídicas oriundas de uma justiça absolutamente partidária no Brasil, talvez esse dinheiro seja devolvido aos corruptos. Pior, Lula e seus comparsas e seus amigos bandidos talvez tenham que ser ressarcidos pela União, ou seja, a gente que paga imposto vai ter que indenizar Lula por uma eventual falha na justiça, falha essa completamente orquestrada por um Supremo Tribunal Federal que, como Jair Bolsonaro bem disse, tem lado e tem candidato. É Luiz Inácio Lula da Silva. Faz seu complemento, em seguida eu passo para o Guga e a gente encerra esse assunto. É de uma leviandade muito grande o Guga falar uma coisa assim. Todo mundo sabe do que o Lula fez. A justiça, como o Adriles falou, foi condenado em 3 instâncias. O triplex, que a mulher dele visitava todos os dias, acompanhava a obra e não era dele. A mulher acompanhava porque era do amigo, vamos acompanhar. Pô, Guga, pelo amor de Deus, trabalhe em prol do teu país, por favor. Não desinforma as pessoas dessa forma. Tudo bem apoiar uma terceira via. Agora, apoiar o maior corrupto do Brasil, aí comigo não tem como debater com uma pessoa como você, sinceramente. Não tem. Porque isso mostra que falta caráter. Desculpa. Zoe, você me desculpa, mas eu não sou militante igual você. E meu papel aqui é analisar. Não, você não é militante, imagina, você falta com a verdade. Pior. Os fatos é que o Lula foi condenado, ele não é suspeito, isso não é um fato. Não adianta você gritar, você ficar histericamente apontando. Eu não tô gritando, meu filho. O cubano fala desse jeito mesmo. Pode deixar, com você eu não me estresso. O que eu disse é muito simples. O Lula é um suspeito. O Lula é suspeito e ele tem que ser julgado por um juiz que seja imparcial. O juiz que condenou o Lula foi considerado suspeito.
suspeito. Você não pode levar em consideração, e foi anulada pela justiça, a condenação do Lula. Não diz que ele é inocente, não diz que ele é um santo, como você está querendo agora deturpar para tentar me difamar. O que eu disse é muito simples, ele é um suspeito. Eu sou um jornalista, eu não sou um torcedor e nem um militante a serviço de um lado, como você está parecendo se comportar, tentando o tempo inteiro atacá-lo, enfim, de maneira partidária e torcedora. Quem foi considerado partidário foi o juiz. Deus, então, vocês têm que... Eu tô junto com a justiça, não adianta atacar Você a tá justiça junto com o agora. STF, que tá corrompendo a justiça brasileira em nome de fisiologismo e partidarismo petista e progressista. Você só tem tá do lado da 7 justiça ministros quando ela tá colocados pelo Lula e pela Dilma ali. Quando ela tá do lado do que você quer, que é atacar o Lula, você apoia. Muito bem. Eu quero, é Chega. subjetivo. É a justiça que o condenou, chega. não é suspeito. Chega, turma, nós vamos girar. Vini, tudo bem aí? Tudo certo? Eu falei que eu fiquei hein? animado. Por isso que eu sorri aquela hora, Paulo. Porque eu sabia que a presença do Lula aqui, o debate ia ficar intenso, acalorado. A cara da Zoe. É isso Tá que brava. levanta o Morning O Bana tá bravo. Calma, turma, calma. Vamos na Zoe, paz. de fato, ela fala assim Ela é mesmo. juíza. Eu falo É desse assim, jeito, mas Ela ele chega na normal, redação falando assim. Ela tenta me Ela não descredibilizar tá nervosa, com isso. não. Faz parte. Tô nem aí. Ela é Falta de Turma, caráter. olha só, vamos tirar o assunto Ela aqui, porque o acredita empresário no desafio. Luciano Hang teve a E você conta... acredita no maior ladrão desse país. Eita, vamos lá. É isso. Tudo bem? Podemos? Vamos lá. Grato.